Senhor, vocês que estão aí em casa. Aproveite agora. Se você fez, amém. Se você não fez, aproveite esse momento, encaminhe o link deste culto para o máximo de pessoas que você tem aí na sua lista de contato, para que outras pessoas também sejam impactadas pela palavra do Senhor. Amém? O tema de hoje que eu quero tratar com os irmãos é o seguinte: quem são os meus amigos? Essa é uma palavra que ficou no meu coração durante um tempo que eu estava estudando o livro de Jó. E eu quero estudar com vocês sobre esse tema. Temos amigos de todos os tipos. Temos amigos que estão ao nosso lado para o que precisamos. Temos aqueles que são bons ouvintes. Temos aqueles que são bons ajudadores. Temos os amigos que são bons conselheiros. Temos amigos de diversas formas. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24, parte B, ele diz o seguinte: mas há amigo mais chegado do que um irmão. Está lá na Almeida Revista e Atualizada. Existe uma história contada na Bíblia sobre um homem que estava sofrendo algumas perdas em sua vida. E 3 camaradas ficaram sabendo dessa situação que essa pessoa estava sofrendo. E foi até a região a qual ele estava para tentar ali consolar o amigo que eles tinham. Agora eu peço que você, se você que está na sua casa, abra a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, está aí no celular, está no trabalho, vai aparecer para você aí a mensagem para você acompanhar. Jó capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Diz o seguinte: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Esofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Coloca aí a sua Bíblia onde você, no sofá, coloca aí na cama. Temos 3 pessoas que ficaram sabendo de uma situação e foram até a região em que Jó estava para tentar consolá-lo, mas só que quando eles viram de longe o que estava acontecendo, eles ficaram com medo, não tiveram mais o que falar, ficaram ali 7 dias e 7 noites sem falar nada. A época que estamos vivendo, irmãos, nós temos que refletir. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que nós falamos, podemos falar, não, esse aqui é o meu amigo. Será que esses amigos, eles vão ser os mesmos e vão se assemelhar a esses amigos de Jó? Ou será que eles vão ter uma atitude diferente? Será que se nós perdermos tudo que nós temos nesse tempo difícil, um amigo vai nos socorrer e vai nos atender em todas as nossas necessidades? Ou será que eles vão ficar de longe olhando o que está acontecendo em nossa vida e comentando com os outros amigos, se ao menos estender a mão? E hoje em dia isso está cada vez mais rotineiro na nossa vida. Tem aqueles que contraem esse vírus do diabo, Covid-19, fica aí internado, e às vezes não recebe uma mensagem, não recebe nada. Fica lá, é só a família que às vezes consegue um contato ou outro, mas uma mensagem de um amigo, aquele que estava do lado dele diariamente, que estava falando com ele, estamos juntos, você é meu amigo, e nem essa mensagem ele recebe. Eu passei por um tempo, já faz 1 ano, que eu fiquei internado lá, 8 dias, eu e minha esposa no isolamento.
E foram poucas pessoas que mandaram mensagens. Mas não é o questionamento, o problema é se você fala que você tem um amigo, você tem que estar de acordo com isso que você está falando. Mas mesmo se isso não acontecer, mesmo que se esse seu amigo terreno não lhe fizer nada, nós temos um amigo fiel e verdadeiro que é Jesus, que nos ajuda em todos os momentos. Ele você pode confiar. Não tem tempo ruim para Jesus não, irmão. Se você está ali no hospital, Ele está ali com você. Se você está no trabalho com uma dificuldade, Ele está ali com você. Não tem problema para Jesus, Ele está ao seu lado todos os dias. Em João capítulo 15, no verso 13 e 15, ele diz o seguinte, 13... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhe tornei conhecido. Então, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Se você está aí na sua casa, fala aí para o seu pai, para o seu irmão, fala aí para o seu filho. Não tenha medo. Podemos acompanhar os acontecimentos na vida de Jó e aprender um pouco com as atitudes desses pseudo-amigos que ele tinha, de que nada adiantaram, pois que se foram para aconselhar Jó, eles fizeram tudo errado. Imagina, você tem lá os seus amigos, você tem os seus amigos que você está esperando um conselho, e ele fala um conselho totalmente inverso daquilo que você talvez esperava receber. Aí na Bíblia fala que de longe eles ficaram ali 7 dias calados, não falaram nada. Eu fico imaginando, 7 dias, uma pessoa na minha casa, vai lá na minha casa para me consolar, para me dar algum conforto, e fica 7 dias sem falar nada, comendo, bebendo, vendo televisão, comendo pipoca e não fala nada. O que você faria, irmão? Um amigo desse, hein? Tem uns que pode falar, né? Que quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Mas esses eram um amigo Elifaz, Bildade e Zofar. E acontece que em um determinado momento, depois, passado esses 7 dias e 7 noites, Jó, ele resolve falar. Aí quando ele abre a boca, está lá em Jó capítulo 3, no verso 23 ao 26, diz o seguinte: por que se dá vida àquele cujo o caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Quando Jó começou a falar, parece que aconteceu alguma coisa no espírito desses 3 rapazes, desses 3 moços, que imediatamente eles já começaram a refutar aquilo que Jó estava falando. Imagina. Você começa a colocar ali as suas dificuldades, os seus problemas, você começa a colocar para fora, para ali, e aí tem pessoas que já começam a refutar aquilo que você está falando. Aí vem ele faz, falando alguma coisa para Jó. O significado do nome Elifaz é tesouro de Deus, meu Deus é ouro e o esforço de Deus. Talvez ele estava ali se achando devido à questão do nome. Mas em Jó capítulo 4, versículo 2 diz, ele diz, né, o Elifaz diz o seguinte: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? E em outras palavras ele estava falando: Jó, se eu falar alguma coisa para você, você vai ficar nervoso? Mas o problema é seu que você vai ficar nervoso, eu vou falar do mesmo jeito. Eu vou falar do mesmo jeito, eu estou aqui, 7 dias aqui, não pude falar nada, eu vou falar do mesmo jeito para você. Aí ele fala para Jó, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, olha o que o cidadão fala para Jó: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Essa foi a sentença que Elifaz já tinha dado a Jó. Ele já tinha
já dado a sentença para Jó, que Jó já era culpado daquilo que ele estava acontecendo. Estava acontecendo essa situação estarrecedora na vida de Jó por causa da culpa dele mesmo. Pelos pecados, talvez pelo pecado que ele tinha. A mente de um pseudo-amigo. Quantos de nós já podemos ter passado por situações diferentes, de pessoas que se acham nossos amigos, e antes mesmo de saber o que está passando, já começam a tirar conclusões precipitadas, antes mesmo de falar com você? Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão, que eu não vou ver mesmo, não precisa levantar a mão. Quantos já passaram por isso? Mas eu tenho uma solução para você. Procure sempre que os seus anseios, os seus desejos estejam alinhados a Deus. Tudo aquilo que você deseja, toda a sua vontade esteja alinhada com o Senhor, porque Ele é o seu melhor amigo. Lá em 1 João capítulo 5, verso 14 ao 15 diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O primeiro passo, meu irmão, é nos aproximarmos de Deus, pois Ele é o nosso melhor amigo. Aproxima de Deus. Você está distante do Senhor Jesus, você que está ouvindo aí, às vezes você está com um pé na igreja, um pé no mundo. Não fica nisso não, aproxime-se de Deus enquanto há tempo. Nós estamos vendo que o que está acontecendo nesse mundo, tudo aquilo que tem acontecido de mortes repentinas, não fique fora, fique na presença do Senhor Jesus. Você não sabe se você vai pegar essa enfermidade e você vai ser aquele que assintomático, ou se você vai resistir, ou se você vai embora. Fique firme. Por mais que a situação esteja difícil para você, olhe para o alto. Olhe para o seu melhor amigo que está com você todos os dias. Por mais que a situação ali para Jó, que estava sendo perceptível, que ele estava ali sofrendo com as dores, dia e noite, gemidos, mesmo assim tinha um amigo dele ali, um pseudo-amigo, que estava querendo passar por cima. O nome dele, Elifaz. E ele fala o seguinte, presta atenção nessa frase que esse cidadão fala em capítulo 5, verso 8 de Jó. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. E tem gente que acha que é fácil, irmãos. Não é igual aquela música lá daquela moça lá, do Sabor de Mel, não. Quem passou pela prova não me ajudou, quando veio passar na bênção vai se arrepender. Não é isso não, meu irmão. Se você está na prova, Deus sabe aquilo que você vai passar, e é Ele que vai te ajudar no momento da adversidade. Não fique esperando que o socorro vem de um amigo, que o socorro vem do seu patrão, não. O socorro vem do Senhor Jesus. E Jó sabia muito bem disso, que o socorro vinha de Deus. Porque todas as vezes que Jó ele falava algo, o questionamento dele não era para os amigos. Não era para os amigos. E se Jó tinha que responder algum questionamento ou fazer algum pedido de algum amigo, ele teria feito da esposa, que estava com ele todos os dias, viveu os tempos bons com ele, o tempo de fartura. Qual foi o pedido da esposa? Olha lá, Jó capítulo 2, verso 9, acompanhe aí. Você ainda mantém a sua integridade? Diz a mulher de Jó. Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó responde: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem de Deus e não o mal? E a palavra de Deus diz: em tudo isto Jó não pecou com o seu lábio. Jó já estava cansado de estar ali e ser acusado por aquelas pessoas que vieram para o auxiliar.
que vieram ali para dar um conselho, mas ao contrário, só estavam refutando as palavras que ele estava dizendo, e com ele cansado, ele fala uma palavra muito forte para os seus amigos, que talvez você não teria coragem de falar para o seu amigo. Olha aí, Jó capítulo 6, o verso 21 e 23, ele fala: pois agora vocês de nada me valeram. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhe pedi que me dessem alguma coisa? Ou que sua riqueza pagassem em resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? No verso 26, vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado. Novamente podemos ver que nesta passagem, se nós tivermos um amigo assim na atualidade, é mera coincidência. Quem já passou alguma vez por essa situação e alguém expressa isso para você, julgando as suas palavras, não sabe o que você tem passado, não sabe o que você tem vivido, e mesmo assim julga aquilo que você tem falado. A pessoa insiste em querer te corrigir, sem ao menos entender, compreender a sua situação. Agem literalmente como juízes, dando a sentença final e não tem mais saída. A pessoa já deu uma sentença para você, já fala: não, você já cometeu esse problema, agora você se vira. Eu era seu amigo até certo ponto, daqui para lá é você se vira, é você e Deus. Graças a Deus que é só você e Deus. Em 1 João capítulo 28, verso 2, capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando Jó ele falava alguma coisa, durante as falas dele, falando, refutando o que os seus amigos estavam dizendo, todo o questionamento que ele falava era voltado para Deus. Todo o questionamento de Jó era voltado para Deus. Lá no capítulo 7 de Jó, no verso 19 ao 21, Jó falando para Deus: nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigia os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Porque não perdoas as minhas ofensas e não apaga os meus pecados, pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Para quem Jó que estava falando isso, não era para os seus amigos, por mais que eles estavam ali, e ele falou para eles que vocês de nada me adiantam. Ele estava falando para Deus, lançando tudo aquilo que ele tinha no coração para Deus. Meus irmãos, faça isso. Tudo que você tem no seu coração, não fale para o seu amigo não, fale para Deus. Lá em Mateus 6,6, tem uma receita especial para você. Se você quer falar com Deus, feche a porta do seu quarto, fale a Ele que Ele vê você em secreto e é Ele que vai te recompensar. É a Deus que você tem que falar todas as coisas. Qual foi o erro de Jó quando Jó estava falando ali? Foi falar perto dos seus amigos. Por quê? Porque sem demora, começaram a julgar Jó novamente. Mais uma vez, refutando aquilo que ele estava falando, pelas palavras que ele tinha falado. Se você tem algo a falar, não procure o seu amigo terreno. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é sobre lá o amigo que pode te ajudar talvez, mas ele só vai te ajudar se o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tocar sobre a vida dele, e ele vai se sentir movido pelo Espírito Santo e ele vai te ajudar.
Mas você tem que fazer o que primeiro? Qual a primeira receita? Lance sobre Ele, sobre Deus, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No Salmos capítulo 53, verso 3, diz o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Se você tem medo, confia no Senhor. Confia no Senhor. Desses 3 amigos de Jó, chegou a vez de Bildade falar alguma coisa. Olha o significado do nome Bildade, presta atenção. O nome dele significa Bel-Amou e também significa filho da contenda. Belo amigo esse, né? Filho da contenda. Em Jó capítulo 8, no verso 2 ao 6... Bildade falando para Jó, ele fala: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Olha só aqui. Bildade, com as suas palavras parecem ser amáveis, mas não são, porque ele já tinha condenado Jó. Como assim já tinha condenado Jó? Já tinha condenado Jó. Falando aqui sobre os pecados do filho de Jó. Se você deu uma leitura, você estudou a palavra, diz lá nos versículos anteriores que Jó lhe fazia sacrifício pelos seus filhos quando eles faziam festa, para que se eles tivessem cometido pecado, o Senhor perdoasse. Mas olha só a palavra de uma pessoa que não convivia com Jó, e era um pseudo amigo e já estava o acusando pela situação que ele estava ali, pelo retrato do momento que ele estava vendo. Aí Jó, ele não deixa essas palavras de Bildade sem resposta. Aí ele fala para esse amigo, esse pseudo amigo, capítulo 14, verso 15, verso 14 e 15 do capítulo 9 de Jó, que diz: como então poderei eu discutir com ele? Discutir com quem? Com Deus. Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria capaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Jó em nenhum momento em suas palavras comete nenhum tipo de pecado, pois assim foi dito anteriormente, não falou nenhum tipo de blasfêmia. Ele sabia que de todas as coisas vem de Deus, ele sabia que o socorro dele vem de Deus. Agora temos um último amigo de Jó, que é citado na Bíblia. Nós falamos de Elifaz, falamos de Bildade, e agora nós vamos falar sobre Zofar. Zofar de Naamate. O nome Zofar significa pardal. Um pardal é bem barulhento, né? Anda bastante, anda só em bando. Mas esse pardal, chamado Zofar, que era um pseudo amigo de Jó, ele tinha todos os motivos de ficar com a boca fechada. Porque esse se mostrou ser um amigo ruim. Um amigo que talvez Jó não poderia ter. Quais são os amigos? Quem são os seus amigos? Será que você tem algum amigo seu que está te levando mais para o mundo? Ou você está levando mais esse amigo para os caminhos do Senhor Jesus? Quem são os seus amigos? Olhando na palavra do Senhor aqui, o que o Zofar falou, ele ainda julgando todos esses amigos com o julgamento contínuo em cima de Jó, chega esse rapaz e fala para Jó o seguinte, lá no Jó capítulo 11, no verso 10 e o verso 12, ele fala: se ele ordena uma prisão e convoca ao tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores
presta atenção, pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Olha que abusado esse Zofar. Presta atenção numa pessoa que está na sua casa, você recebe de bom grado, chega lá 7 dias, aí você fala alguma coisa, ele refuta, ele vem e fala uma coisa dessa, verso 12, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Ele foi muito arrogante, chegou a ser com falta de respeito com Jó. Aonde? Na própria residência de Jó. Porque todas as palavras que Jó falava, não falava para os amigos, em nenhum momento Jó, na palavra do Senhor, demonstra que Jó desrespeita os amigos deles, apesar de eles estarem ali e ele ter falado que de nada eles valeram. Porque realmente de nada valeram. Mas esse rapaz, esse camarada Zofar, ele extrapola. Quantos amigos você tem? Que pode ser assim, que estão ali empenhados, ou tem amigo seu que está empenhado em te levar para o mundo, e você não abriu o seu olho, está ali sempre te convidando para uma balada, está sempre ali te convidando, te mandando convites que não fazem a vontade de Deus, ou te mandando vídeos que não refletem ali a vontade de Deus, que se eu posso falar, que se até os anjos viram de lado para não ver o vídeo que você assiste no WhatsApp. Quem são esses seus amigos? Aí Jó, percebendo esta situação de desrespeito que foi com ele, na casa dele, em Jó capítulo 12, verso 4, ele fala: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e Ele me respondia, eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. De riso de quem? Dos 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. 3 pessoas que estavam ali para o ajudar, mas ao contrário, estavam ali cada vez mais colocando Jó para baixo. Quando não visse o Jó fazer aqui a vontade da mulher, amaldiçoar a Deus e morrer, porque esses amigos estavam ali atormentando, em vez de ajudar. Aí quem fala que Jó, ele era um homem íntegro e irrepreensível, não foi Jó que se auto-intitulou. Ele não foi arrogante no falar, ele não falou, eu sou o cara porque eu não cometo pecado, não. Eu sou o cara porque eu faço, eu aconteço, não. Quem fala de Jó é o próprio Deus. O próprio Deus fala de Jó, lá no Jó capítulo 1, verso 8, diz: Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Já está aqui. Jó só repetiu aquilo que o Senhor já via sobre ele. O que será que Deus ele pensa sobre nós? Você já parou para pensar? Será que Deus ele pensa sobre nós a mesma situação que Jó? Olha lá o meu servo Roberto. Homem fiel e íntegro, ama tudo o que faz. Será que nós podemos olhar para nós e sentir isso em nosso coração e falar, não, eu tenho a certeza que Deus fala isso de mim, porque eu amo muito ao meu Deus, nada vai me separar do amor do meu Jesus. Se você tem alguns amigos com essas mesmas características de Elifaz, Bildade e Zofar, fuja deles. Fuja desses amigos. Afaste-se deles. Porque é melhor você entrar no reino dos céus do que você ficar querendo agradar os seus amigos e ir para o inferno, ir para um lugar sem Deus, junto com eles. Então, reflita bem nessa mensagem.
Quem são os amigos? Muitas vezes você pode ter sido julgado, como pode eu ser um amigo de Deus e ter umas amizades como essa, que cada vez mais essas amizades estão mais perdidas e estão cada vez me levando a falar, estou até falando palavras torpes, eu estou fazendo a mesma coisa que essa pessoa. Reflita bem no que você está fazendo. Se você está começando a tomar a forma do que o seu amigo está tendo, você está errado. Está errado, você tem que se transformar, renovar a sua mente, deixar as coisas velhas para trás, porque tudo se fez novo. Se o seu amigo não reconhece que você agora é um cristão, lavado e remido pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo, se ele não reconhece isso, deixa esse amigo de lado, mas ore por ele. Continue orando por ele. Ore por ele, para que um dia ele reconheça que o Senhor Jesus, ele veio para todos nós. Ele veio para todos nós. Não deixe que essas situações venham fazer com que você pare no meio do caminho. Jó já estava cansado. Ali com seus 3 amigos, pseudo-amigos, estavam ali com ele. Lá no capítulo 13, verso 4 e 5, ele dá uma resposta para esses amigos, que ele fala assim: vocês, porém, me difamam com mentiras, todos vocês são médicos de que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Quando as verdades faladas atingem o alvo, alguns amigos eles não aguentam o que é falado, alguns se afastam, vão embora, outros tentam contra-argumentar, outros simplesmente param de falar com você, e às vezes nem atende mais as suas ligações, porque você falou algumas verdades que precisava ser falada. Você é do Senhor Jesus, você tem que ser uma pessoa diferente, você não pode dar os mesmos conselhos que o mundo dá. Você tem que ter os seus conselhos baseados na palavra do Senhor. Aí quando Jó fala isso para os seus amigos, eles ficaram ali murchos, não falaram mais nada. Ficaram quietos. Eles não tinham mais como refutar a palavra que Jó estava falando. Mas vem a palavra de Elifaz, que ele fala lá em Jó capítulo 15, verso 5, diz, já acusando Jó, ele já tinha dado a sentença, já tinha sentenciado Jó. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis. Palavras amáveis de um cidadão desse. Em Jeremias capítulo 29, verso 11 ao 13, ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Então Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Não precisamos ficar correndo atrás do vento, não. Não precisamos ficar buscando conselho de amigo, não. Nós temos que buscar o conselho do nosso Deus. É Ele que sabe todas as coisas sobre a nossa vida. É Ele que escreveu no seu livro os nossos dias. É somente a Ele que nós temos que recorrer nos dias maus, é o nosso Deus. Quando esses amigos de Jó ficaram calados ali, já não tinha mais o que falar. Tinha um homem que é citado na Bíblia, que não é tido como amigo de Jó. Você não olha ali que essa pessoa ela é o amigo de Jó, não cita. Não fala aquele amigo, ele estava ali, só ouvinte. O nome dele era Eliú. Eliú, um jovem árabe, busita, do período patriarcal contemporâneo de Jó. Seu nome significa, meu Deus é Ele. Vai lá para o livro de Jó, você, capítulo 32, verso do 1 ao 4. Aí ele fala o seguinte: Eliú só estava ouvindo lá o Elifaz falando, Jó respondendo, Bildade falando, Jó falando também, aí vai Zofar falando, Jó fala novamente, aí eles cansaram e chega a vez de Eliú falar.
Verso 1 do Jó 32. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito com Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Este se justificava a si mesmo diante de Deus. Jó não procurava se justificar diante dos amigos, não, diante das pessoas que estavam ali ao redor dele. Jó procurava se justificar diante de Deus. Essa era a justificação diante de Jó. No verso 3 ele diz, também se dignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Verso 4, Eliú tinha ficado esperando para falar Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Eliú, ele era o mais novo entre as 3 pessoas que eram tidas como inteligentes, eram os sábios. E hoje em dia, na nossa atualidade, nós vemos que tem pessoas mais novas que querem ser mais inteligentes que aqueles que viveram bastante. Quem já não participou de uma conversa de família em que uma pessoa mais jovem quer entrar no meio da conversa e se achar o certo? Já aconteceu bastante, né? Esses embates de família, você fica quieto, menino! Porque o mais velho está falando. E em sinal de respeito, Eliú esperou a vez dele de falar. E mesmo ele sendo o mais jovem entre eles, ele deu o conselho mais sensato para as pessoas que estavam ali, até para os amigos de Jó. Abra aí, olha aí na sua Bíblia, veja no monitor, Jó 33, 14 e 18, ele fala o seguinte: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão, durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Presta bem atenção nas palavras de Eliú. Isso aqui foi um alerta para Jó, porque Jó estava sempre ali falando para Deus, esperando uma resposta para que Deus falasse com ele audivelmente, como se Deus fosse se materializar da frente dele e falar com ele. Mas Eliú, ele fala que Deus, ele fala de diversas formas. Aí depois que Eliú fala com Jó, Jó não refuta. Aí no verso 38 diz, olha aí no título na sua Bíblia, diz, o Senhor fala. Estou finalizando. Eu quero chamar a atenção de vocês, que não espere que os que estão ao seu redor lhe dê conselhos, que sejam dóceis aos seus ouvidos, que vocês irão se conformar e irão se confortar com esse conselho. Você tem que se perguntar, quem são os seus amigos? Os amigos verdadeiros são aqueles que falam o que precisa, mesmo que isso seja algo que lhe cause uma dor momentânea, mas que é necessário para a sua vida espiritual. Esse é o verdadeiro amigo. O amigo verdadeiro é aquele que critica na sua frente e que te defende nas suas costas. Não é só aquele que passa assim um melzinho na sua cabeça, não. Ele tem que falar para você a verdade que você precisa ouvir. O amigo verdadeiro é aquele que acredita em você mesmo que os outros duvidam de você. O amigo verdadeiro e o melhor amigo é aquele que morreu na cruz por mim, por você, que não desiste de nós em nenhum instante. Este sim é o verdadeiro amigo. E esse verdadeiro amigo é o nosso Senhor Jesus. Ele não desistiu de nós em nenhum momento. Em todo o tempo Ele está conosco. Esse é o seu melhor amigo. Em Provérbios 17, já indo para o final, ele diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 19:4 ele fala: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao 10, diz o seguinte: é melhor ter companhia do que ele estar sozinho.
porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes capítulo 4, verso 12 diz: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E Provérbios 27, verso 10, ele diz: não abandone um amigo, não abandone o seu amigo, nem um amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Quem tem Deus como amigo e deposita a sua confiança nele, jamais estará só. Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor, obrigado, Jesus, pela palavra, Deus amado, que o Senhor colocaste no meu coração para falar para essas pessoas que estão conectadas, ó Pai querido, nessa noite. Pai querido, aquilo que eu não pude falar, Deus amado, o Senhor venha agir sobre a vida dessas pessoas. Nós temos um grande amigo e esse amigo é o Senhor. É o Senhor, Pai querido, que está ao nosso lado. É quando nós clamamos, o Senhor está ouvindo o nosso clamor, ó Pai querido. Quando nós precisamos de algo, é o Senhor que nos socorre, Pai querido. Tu és o nosso melhor amigo. Nós não ficamos desamparados quando nós recorremos ao Senhor. Nós não ficamos abandonados não, Pai querido, porque é o Senhor, Deus amado, que nos sustenta com a tua mão potente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, poderoso Deus, venha ser sobre essas vidas que estão acompanhando, ó Pai amado. Que o Senhor venha colocar a sua mão sobre eles. Venha, Deus amado, trazer, Deus amado, a orientação. Venha trazer, Pai querido, o discernimento. Que eles, Deus amado, possam ser cheios da tua graça. E que possam, Deus amado, receber demais de ti, Pai querido. Que possam fazer igual Jó, Pai querido, lançar todos os anseios para o Senhor. Porque, Deus amado, sabes que é de ti que vem o socorro, Pai querido. É só o Senhor, Deus amado, que conhece as necessidades do seu povo. Só o Senhor, Pai querido, é o Senhor que nos ajuda a ir adiante, a passar por esse vale da sombra da morte, por ainda assim, se nós estivermos no vale, o Senhor está conosco ali. És o nosso amigo. Nós amamos a ti, ó Deus. Sejas, Deus amado, sobre todo o seu povo, sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor, Deus amado, conserve, Deus amado, a nossa vida. E que nós, Pai querido, possamos ser bons amigos. Que possamos mostrar, Deus amado, e refletir a imagem do Senhor Jesus que está em nós para outras pessoas. Que possamos, ó Pai querido, ser boca do Senhor aonde nós formos. Que possamos, ó Pai querido, fazer a tua vontade, falar a tua verdade e viver, Deus amado, de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós louvamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor Jesus possa estar com você na sua casa, te guardando e te abençoando, em nome de Jesus. Amém.